Boa Olá. noite a todos. Estamos aqui num sábado, né? Mais uma live aí, pessoal da célula. E quem está, no caso, disponível para assistir também, né? Bárbara, E aí, tudo bem? estamos aí. Sou o Valdir, não sei, né? Que está no canal aí, não sei o que vai ser, mas enfim. O Eduardo está lá no nosso suporte técnico de áudio aqui. Daqui a pouco ele Com dá um alô certeza. para vocês. Alô, alô, pessoal, tô aqui dos bastidores. É o A nosso gente vai Lombardi, o ter. nosso Sombra, o nosso Liminha. Tudo isso. E o Então a Rock. gente vai. Olha, a gente vai ter mais um bate-papo, né? Vamos conversar um pouco com a Bárbara aqui. Vocês podem participar quando preferirem, quando quiserem. A gente vai falar sobre algumas coisas de Deus, enfim. E vai ser mais ou menos ritmo de célula aí. Vamos tentar nessa live aí falar com todos Você e fala participa. ritmo de festa. Só Não, ritmo sei de do Rock, célula. do Lombardi, Ela... você já fala, ritmo de célula. Então a gente vai fazer esse bate-papo, então eu queria que vocês participassem. Quem estiver aí ao vivo aí, pode mandar mensagem que o Dudu está acompanhando, ou no grupo, ou aqui mesmo nesse link aí, pode mandando mensagem. Então a gente vai começar, né, como sempre começa, com uma oração. Então vamos fechar nossos olhos, falar com Deus. Oh Deus amado Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade conosco, Pai, pela tua presença no nosso meio, Jesus. Pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Pai, nossa vida, Senhor, nossas falhas, Deus. Pecamos contra Ti, Senhor. Oh, Jesus, vem estar, Pai, nesse momento, Pai, em cada casa, Senhor, que está assistindo essa live, Senhor. Venha, Senhor, tratar com cada um como necessite, Deus. Venha, Jesus, trabalhar em nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ser direcionados por Ti, ó Pai, nesse momento, ó Pai. Que possamos falar da Tua presença, falar da Tua palavra, Senhor. Venha direcionar, Senhor, no Teu coração. O Espírito Santo seja conosco neste momento. Que nós possamos tocar o coração das pessoas, não só o coração, mas a alma e o Espírito, conforme tu desejaste, Senhor. Queremos a tua presença, Senhor. Seja conosco nessa noite. Nos abençoe de tudo certo, ó Pai, na tua presença, na tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A intro, cadê a intro? O som sai lá também ou não? Avisa quando acabou? Beleza. Entramos no Beleza. ar. Tivemos uma intro aí que o Dudu produziu pra gente, desenvolveu. Então, nossa mensagem de hoje tem um tema, como qual que é mesmo, Bárbara? Raízes. Aí. Então, Bárbara, pode começar esse bate-papo com a gente. Bom, então, como o Valdir disse, por favor, quem tiver aí quiser falar, sua mensagem é sempre muito bem-vinda. O Eduardo vai sinalizar a qualquer momento, né, Dudu? Tô de olho aqui, posso só falar, galera, que eu informo os caras aqui. É bacana a gente ter esse feedback, né, porque estamos Sim. reunidos no nome de Cristo e Ele está presente aqui e aí com vocês. Então, vamos tentar aí manter o máximo dessa nossa raiz da célula, que é conversar todo mundo junto, né? Na medida do possível aqui, a gente vai tentando. Então, eu e o Valdir estava aí pensando, né, o que a gente poderia estar trabalhando aí com vocês, e a gente sempre ora, né, busca em Deus uma direção, e essa foi a direção que foi confirmada aí conosco, para a gente tratar sobre esse tema que é muito amplo, né? Raízes. Quando a gente fala de raízes, muita coisa aparece na nossa cabeça, muita coisa que a gente pode trabalhar em vários aspectos, em vários contextos. E hoje a gente quer fazer um bate-papo e remeter algumas coisas mais específicas que Deus colocou no nosso coração.
raiz é tudo para a gente, quando a gente pensa em vida cristã, em vida com Deus. O que seria raiz, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas para ser disparador aí, para a gente poder conversar, o Valdir vai estar livre aí para me interromper, assim como vocês também, certo? Aí. Então, vamos do básico, né, que a gente começa. O que seriam as raízes? Quando a gente pensa em raiz, a gente pensa em quê? Em planta, certo? Você também pensa em planta, Valdir? Planta, uma árvore, né? Eu penso em árvore já. Planta, uma árvore gigante. É difícil a gente pensar numa, como diz, Vitória Regia, alguma coisa assim. A gente pensa em árvore. Porque vem à nossa mente aqueles desenhos, aquelas raízes. Não à toa a gente tá com uma árvore no nosso celular aí, né? Alguns aí vão estar com a imagem da árvore no celular, conforme o nosso combinadinho semana passada. Estamos aí. Mas para que serve uma raiz, então, para uma planta? A Bíblia, quando fala de raiz, e de planta, ela usa algumas metáforas para trabalhar algumas coisas. E aí ela faz uma comparação, por exemplo, com o cedro do Líbano. Então, tem um salmo, eu quero ler essas duas passagens primeiro, né, antes da gente falar sobre raiz, que está no Salmo 92, o Dudu vai abrir pra gente. 12, a partir do 12. Salmo 92. Desculpa. Primeira tosse. Ó, demorei para tossir, hein? Eu fui ao médico, tá bom, gente? Fui diagnosticada com sinusite, tá? E uma alergia. Não, 12. A partir do 12, Dudu. 92, 12. Então, se alguém estava aí super preocupado com a minha tosse, é sinusite e alergia. Tô tomando antibiótico e antialérgico e, se Deus quiser, já estou melhorando, né? Porque eu mal tossi aqui. Bom. Vamos lá. Diz assim, ó. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, e verdinhos, bonitinhos. E uma outra passagem eu já queria ler já, que a gente pode trabalhar mais ela, que está em Jeremias 17. Agora a gente vai ler o 7. Jeremias 17, 7. Posso ler? Dudu? Pode. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Até são passagens um pouco parecidas. Mas existe essa metáfora aqui, essa comparação de nós, uma expectativa que Deus tem de nós, que sejamos como essa árvore. Ele até cita o cedro, que a gente seja como essa árvore. E o porquê, né? Então vamos lá, vamos de novo, o que eu tinha falado. As raízes servem para quê? Para que servem as raízes, Valdir? As raízes servem para sustentar, não fala de árvore, né? Para sustentar a árvore. Duas coisas qualquer básicas. Planta, né? Qualquer planta. Sustentar, absorver. Falei certo? Absorver. Absorver os nutrientes da terra, né? Para que a árvore ou a planta sobreviva. Então precisa ter isso para manter a árvore viva. Resumidamente seria isso. Então, o sustento e a alimentação, a nutrição dela. Isso. Então, ó,
já introduzindo aqui. O cedro do Líbano, ele tem algumas características bem bacanas. Ele é uma árvore, ela é uma árvore bem conhecida lá no Líbano. Vocês já devem ter visto alguma bandeira do Líbano, uma bandeira aí de um país que tem uma árvore no meio. Geralmente para aqueles povos lá do Oriente, é o Líbano. Tem o cedro do Líbano na bandeira, de tão importante que ela é para eles. Não à toa. Mostro aqui, é que eu mostro a foto da bandeira. Mostra. O Dudu quer colocar aí para eles verem? Quer colocar, Dudu? Eu tento pôr Manda aí que eu tento aqui. A bandeira do Líbano. Enquanto eles colocam, a gente vai falar um pouquinho sobre essa árvore. Por que ela é tão importante? A partir do momento que ela é plantada, nos 3 anos seguintes, depois de 3 anos, ela vai ter 5 centímetros para fora da terra. Então, você vai lá, você plantou a semente lá do cedro, depois de 3 anos, você vai ver que ela está a 5 centímetros de altura. Pequenininho. 5 centímetros. Isso aqui. Super pequeno. Só que para dentro da terra, de raiz, ela tem cerca de 1,5 metro de raiz. Então, ela passa cerca de 3 anos crescendo para baixo. Enquanto a gente pode achar ridículo a altura dela para fora da terra. Mas isso é extremamente importante para que ela se torne essa árvore frondosa, essa árvore tão relevante ali para o Líbano. Por quê? Depois desses 3 anos, ela ainda vai crescer 20 centímetros por ano, que ainda é muito pouco. 20 centímetros. Aqui, 20 centímetros. Bem pouquinho. Mas ela pode chegar a 40 metros. E ela vive centenas de anos. Ela não depende de chuva. A gente sabe que lá no Oriente tem, principalmente no Líbano, tem muitas áreas desérticas, mas esse cedro, ele não depende da chuva para conseguir água, porque as suas raízes, elas são tão extensas ali na terra, que ela consegue alcançar os lençóis freáticos e puxar a água desses lençóis. Olha que incrível. E isso faz com que a sua madeira também seja extremamente resistente. Ela é usada para construir casas. Mostra aí, Dudu. Tudo bem, é a bandeira. É a bandeira? Eu mandei para ele a bandeira e também mandei uma árvore pequena já. Legal, legal. Sim, tá crescendo. Então, vocês estão vendo aí, conhecendo o Líbano, Líbano, pessoas, pessoas, Líbano. Cedro do Líbano, pessoas, pessoas, cedro do Líbano. Então, é justamente com essa árvore, especificamente essa árvore, que Deus apresenta a sua expectativa, para que a gente seja como essa árvore, que tem a sua base, a justificativa por ela ser tão importante, tão resistente, tão forte nas suas raízes. E aí a gente pensa para a gente, se a árvore é importante para se fixar e para se alimentar, sem as raízes, essa árvore serve para quê? Para quê? Para que, Valdir, serve essa árvore sem raiz? Sem raiz? Ela não vai, para começar, ela não vai. Não entendi. Uma raiz frágil. Vamos pensar, sem raiz é muito drástico, mas uma raiz frágil, uma raiz curta, o que resta? Nesse caso, a planta tá meio errada, ficou muito grande a mão do cara aí. Então, sobre a raiz, se a raiz estiver, enfim, pequena ou frágil, a árvore vai morrer. Resumidamente é isso. A planta não vai conseguir desenvolver, porque se vier uma chuva forte, uma ventania, ela vai cair. Começa por aí. Se vier, por exemplo, tudo que vier de mal, ela não vai conseguir suportar. Ela vai cair, vai morrer. Esse é o fim da árvore ou da planta sem a raiz.
porque aí ela se torna aí uma planta bem frágil, extremamente frágil e inútil. Vamos supor que ela ainda consiga ficar um pouco aí em pé. Mas se ela não vai provavelmente conseguir dar frutos, porque ela não consegue extrair ali os nutrientes necessários para ela ali gerar os seus frutos. Uma árvore sem frutos você pode falar, tem a sombra, mas se ela é frágil e ela pode cair, ela pode até matar a pessoa que está tentando Sim. aproveitar da sombra dela. E uma outra característica importante, são todas coisas óbvias, mas não quer dizer que coisas óbvias não são importantes de serem trabalhadas e resgatadas. A raiz ela é interna, ela é escondida. Então, voltando ao exemplo do cedro, passou aí 3 anos e aí você está vendo 5 centímetros, você vai ridicularizar aquela pobre plantinha. Podia ter plantado aí qualquer outra coisa, um feijão nasce muito mais rápido, né? Quem já plantou feijão aí, em uma semana ele já está apontando, já em pouco tempo já está dando feijãozinho, inclusive. Mas a raiz ela é interna, ela é escondida. As pessoas não veem, certo? E aí, o que isso pode ter a ver com a nossa vida cristã, Valdir? Tem a ver? Tem muito a ver, né? Porque, assim, esse paralelo que a Bárbara fez, mostrou da árvore, né? Vamos fazer um paralelo com a vida cristã. Se a nossa vida não tiver embasada nos fundamentos da fé cristã, do cristianismo, que seria Cristo, né? Seria esses fundamentos cristãos, antes de eu falar, né, por que pode acontecer. Esses fundamentos cristãos seria o quê? Se você tem uma vida com Cristo, se você aceitou Jesus, se você vive com Cristo, se você lê a Bíblia. Então, são coisas básicas que eu já comentei em outras telas, comentei em outros momentos, que é o fundamento para todo crente, todo cristão que seja, que faz o cristão permanecer na fé dele e também evitar que futuramente ele possa se perder. Até mesmo aqui, assim, a gente pode até citar depois eu pedi para a Bárbara ler, Lucas 6:47, fala, né, de aquele que vem a mim, ouve minhas palavras, né, e as pratica. Então, quando você é um crente, você tem os fundamentos da fé cristã. Então, você crê em Cristo, você pratica o que Cristo orienta. Então, você se envolve com Cristo, você conhece Cristo. Então, esse é o principal foco, né, do fundamento que a gente estava comentando, do fundamento das raízes, né, cristã. E o que pode acontecer, como a Bárbara falou, né, se eu não tenho esse fundamento, essas raízes boas, eu posso me perder no meio do processo, eu posso não suportar uma crise, não suportar um momento, uma fase ruim, né, até mesmo nessa fase que estamos passando aí, de momentos sem cultos, né, nas igrejas, momentos de medo, né, que a gente falou nas últimas lives, né, todo mundo está falando sobre isso, né, medo, ansiedade. Então, quando vem essas circunstâncias, nós, se não tivermos as raízes profundas em Deus, nós seremos abalados. Então, a consequência, né, falando a pergunta, eu sei que eu fui longe, voltando para a pergunta, a consequência de um cristão que não tem raiz, ele vai se perder. Então, assim, esse se perder, né, ele pode voltar a praticar as coisas más, ele pode até mesmo se perder a vida realmente. Que às vezes, dependendo do que ele praticava, se ele voltar a praticar, ele pode perder a vida. Como a árvore, sem as raízes, ela vai perder a vida também. E é um processo, como a Bárbara falou, né? A árvore sem a raiz não vai produzir o fruto. Então, ó, o crente sem o fundamento, ele começa a não produzir fruto. Até mesmo os evangelhos falam, né? Se a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Então, é um processo, o primeiro processo é esse, você está fundamentado em Deus. Depois, se não tiver, vai vir as circunstâncias, você vai começar, ou você se perde no caminho, ou Deus corta você fora.
senão você não dá o fruto, né, devido. E depois, além, vem as circunstâncias batendo sobre você, e você acaba se perdendo. Então, ó, respondendo mesmo, é isso. Sem raízes, nos perdemos no meio do processo. Respondi? Tirou 10. Inclusive, eu achei bem bacana aí a sua pontuação a respeito de Lucas 6,47, que foi algo que eu pensei e você falou, porque essa parte fala sobre a parábola, né, de quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia. E eu vi um vídeo há um tempo atrás que, quando a gente ouve, né, falar dessa história, a gente pensa assim, dois ambientes, né, 2 lugares diferentes. Um carinha que foi lá numa praia, sei lá, na nossa imaginação de criança, que ouve essa história desde criança, foi lá no deserto. No deserto, fez a casinha dele lá, e o outro que foi numa montanha, um lugar bem rochoso assim, bem firme, e construiu lá. E aí daí a comparação, mas na verdade não seria por aí. Na verdade, uma interpretação mais adequada dessa passagem está relacionado não a 2 lugares diferentes, mas ao mesmo lugar, mas a profundidades diferentes, né? Você viu esse vídeo também? Sim, eu vi. E aí ele fala isso, que na verdade, aquele que construiu sobre a areia, os 2 construíram ali no mesmo lugar, vamos supor que eles eram vizinhos. Vamos complementar aqui. Só que enquanto ele não afundou ali os alicerces suficientemente para chegar num local ali mais firme, ele parou ali no superficial, ali num solo mais arenoso. Quem estudou geografia aí sabe que sabe dessas camadas da terra e tudo mais. Eu estudei, mas talvez não tanto assim para poder lembrar tão claramente agora. Ele parou ali. E enquanto o outro, ele cavou muito mais. Foi cavando, até chegar numa camada de rocha que fosse firme o suficiente para que esses alicerces sustentassem a casa. E aí vem vindo ali a tempestade e tudo mais, os ventos, não abalaram essa casa, mas sim a areia, porque os alicerces não eram profundos o suficiente para passar aquela parte de areia e atingir um solo mais seguro. E aí tem a ver com raiz, porque às vezes todos nós temos raízes, né? Se não temos raízes, a gente nem permanece. A gente ouviu sobre Jesus e aquilo passou. A gente não conseguiu se fixar. Então, acho que todos nós aqui conseguimos ter uma raiz. Mas será que elas são profundas? Essa talvez é uma questão chave. O cedro tem uma característica a respeito disso também. Quando essas raízes chegam tão profundo a ponto de encontrar rochas, o que essa raiz faz? Ele contorna como se ele abraçasse a rocha. As raízes abraçam a rocha. E aí até uma analogia que a gente pode fazer. Se a rocha é Cristo, as raízes elas não vêm ali. Muitas plantas, muitas árvores, quando encontram algo que elas não conseguem perfurar, elas param ali, elas estagnam a raiz. O cedro não, ele abraça. Muitos veem a vida cristã, às vezes, como com certa dureza, o que não deixa de ser, porque Jesus não prometeu festinha, né, docinho, não prometeu isso, ele na verdade ele faz uma convocação: se você quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. E a cruz não foi uma coisa gostosa de se passar, mas quando a gente encontra esses confrontos, quando a gente se dá, quando a gente é confrontado e o nosso bem-estar, os nossos desejos são ali colocados nesse confronto, como a gente reage? A gente vai ser como outra planta que a gente para ali, impede que as nossas raízes continuem indo, se expandindo,
e conhecendo mais de Deus, ou a gente abraça essa rocha e manda bala e se apropria e toma essa postura de cristão por inteiro, né? Você quer dizer alguma coisa? Não, é perfeita essa sua colocação das raízes abraçar a rocha. É bem assim, firmados na rocha realmente, além de firmar, que assim, você começa a imaginar, né? Como a gente sempre imaginou, né? Sobre a areia e o terreno rochoso. Como é que uma raiz vai penetrar a rocha? Meio complicado, né? E assim, a água, beleza, bate, vai furando a rocha. Mas e a raiz, né? A gente eu mesmo nunca parei para pensar nessa parte. Como que seria uma raiz numa rocha? E essa que você trouxe foi muito interessante, de abraçar mesmo a rocha. Uhum. E a nossa vida é isso, né? Como... Não, eu vou bater de novo no mesmo versículo, até vou ler ele aqui para ficar mais... Dudu acho que não está, por enquanto, disponível, mas eu vou ler aqui Lucas, Evangelho de Lucas, né? Capítulo 6, 47. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Então, assim, em quem se compara, né? Aquele que vem a ele, então, assim, nossa parte, a gente já fez, foi até ele. Então, a gente se plantou, digamos, no terreno. Vamos fazer uma analogia aí, né? Plantado no terreno de Deus. Aí se plantou. Como que a gente vai crescer essas raízes para baixo até envolver a rocha, que é Cristo? Então, mesmo que a gente está no mesmo terreno, que é o terreno de Cristo, eu vejo que como que assim, esse envolver, né, na rocha seria a prática, né? Além de você ouvir as palavras de Deus, então, como que você ouve a palavra de Deus? Temos nossos pregadores, nossos pastores, tem vários estudos em YouTube, várias mídias aí você pode achar, muitos estudos. Hoje em dia está muita live rolando aí, muita live boa para se absorver. Só que, como até a Bárbara, não sei se você lembra, Bárbara, no dia que a gente conversou sobre um vídeo do Jesus Koff, que ele fala da ovelha gorda, né? Da ovelha obesa, digamos assim, né? No caso da ovelha tá sempre se alimentando de palavras e não praticando. Então, é muito bem nesse versículo aí. Então, a gente tem que, com certeza, se alimentar da palavra, ouvir pregações, principalmente das nossas igrejas. Quando a gente voltar, vamos continuar ouvindo. E praticar, assim, não só ouvindo, né? Guardando no nosso coração, que é o terreno, né? Deixando Deus plantar no terreno de Deus. Mas a terceira parte, que é a principal, praticar. E é mais difícil, né? Então, eu vejo que uma analogia da rocha, da raiz, né? A raiz só consegue englobar, né? Envolver a rocha na prática. Então, que você possa se alimentar, assim, dos conteúdos que tem na internet, em casa, ler livros, ler a Bíblia, né? Vamos aí, a Bíblia aí, tá ao contrário da Bíblia, tudo bem, caso da câmera. Mas ler a Bíblia, realmente, e guardar essa palavra e praticar. Então, esse é o principal, eu acho, fundamento, um dos principais, né? Não só esse, né? Um dos principais fundamentos para envolver a rocha e ficar firme para não ser abalado com vento, tempestade, assim vai. Uhum. Exatamente. E até nessa passagem, né? Tem outras passagens que falam sobre essas comparações de raízes, de plantas, assim como eu li de Salmos. Mas eu quero ressaltar esse de Jeremias, que a gente leu o 7 e o 8, para a gente ler agora o 5 e o 6. Uhum. Dudu tá aí? Acho que ainda não. Continua aí, vamos continuar. Nossa, tudo bem, o técnico deu... deve estar tratando dos problemas técnicos lá. Então, em Jeremias 17, no 5 e no 6, ele vai falar, no 7 e no 8, ele fala que aquele que confia em Deus é essa árvore bonitinha que consegue ter o seu sustento, consegue ter o seu alimento, por mais que venha sequidão, ela tá lá bonitinha, dando fruto e bonitinho lá, ela vai continuar. Agora, no 5 e no 6, ele fala
como que é a pessoa que não confia em Deus. Então, que no caso não é uma árvore, é um arbusto, ele fala aqui. Ó, assim diz no 5, 17:5 de Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, é algo bem, bem duro aqui. Uhum. Mas é uma. Ô, Dudu chegou. Mas é uma consequência dessa escolha de estar longe de Deus. Porque veja o que ele enfatiza. No caso, qual é a característica de pessoas que não têm raízes ou que suas raízes estão ali curtas? Que o arbusto tem o mínimo de raiz para manter ele ali, né, em pé. Mas não dá nem para comparar com uma árvore frondosa como o cedro. Quais seriam essas características? Ó, aquele que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiar no homem, eu resumiria esses dois primeiros pontos como confiar em si e confiar nas pessoas. Confiar na sua própria força e nos outros. Confiar em tudo, menos em Deus. E, assim, quantas vezes a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Começando por não orar, por exemplo. Não pedir a Deus algo que a gente quer e precisa. Isso já demonstra falta de confiança em Deus. Se a gente cai nesse argumento, mas Deus sabe o que eu preciso, eu confio que Deus pode fazer, mas a gente não pede em oração, isso já é uma demonstração que, na verdade, a gente não confia que Deus pode fazer isso pela gente. Por quê? Querendo ou não, a gente não pergunta, a gente não pede, então a gente não está querendo saber aquilo que Deus tem a dizer a respeito disso. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar sem fazer? 99,9% das coisas a gente vai tentar fazer do nosso jeito, mesmo, vamos pôr 100%, por quê? Quando a gente não busca a direção de Deus, não pede para Deus, a gente faz do nosso jeito ou a gente não faz nada, que é o mesmo que fazer do nosso jeito. Só da gente não querer escolher algo, a gente já está escolhendo não escolher, então não tem dessa. Mesmo na passividade, a gente já tomou uma decisão que a gente não está afim de buscar aquilo que Deus quer pra gente, e a gente faz da nossa maneira. E aí a gente já tá ali tolhindo as nossas raízes, a gente já tá se afastando. Isso de coisas simples e coisas maiores. Vamos pensar que toda escolha envolve algo grande, mesmo que seja a longo prazo. O que eu tô fazendo agora vai determinar o meu amanhã. Os meus próximos 5 minutos têm impacto no meu futuro. Mas vamos pensar assim que eu já conversei isso com o Valdir também, às vezes a gente pensa na vontade de Deus para coisas muito grandes, que a gente considera grande. Então, com quem eu vou casar? Nossa, eu preciso buscar a vontade de Deus. Que curso na faculdade eu vou fazer? Poxa, eu preciso saber a vontade de Deus. Aparecer um emprego, ou eu preciso de um emprego. Poxa, eu preciso saber a vontade de Deus. Mas eu não procuro, às vezes, saber a vontade de Deus para o meu dia de hoje. Ou para coisas muito simples. Me dá um exemplo aí, Valdir, de algo simples que a gente não procura saber a vontade de Deus, geralmente. Algo simples, que não queremos saber a vontade de Deus? Deixa eu ver mais além. Fugir os exemplos aqui. Vamos falar de você assistir alguma coisa ou ficar à toa
né? É a vontade de Deus, se ficar à toa aí. Tô descansando, mano, tô de boa. Pode Mas é a ser. vontade de Deus isso? Qual que é a vontade soberana de Deus sobre a sua vida? Ele quer, não, ele quer o teu bem, ele quer que você, não, mas ele quer o meu bem, não é assim que a gente pode pensar, né? Ele quer que eu descanse, curta a vida. Mas como que ele quer que você curte a vida realmente? Então, assim, né, nos pequenos detalhes, né? Até eu falar um pouco mais, Bárbara, puxar um pouquinho antes, que você comentou sobre de você a gente não orar, não confiar, né? Que eu lembrei aqui da doutora Rosana Alves, Uhum. neurocientista. Ela, no caso, é uma pesquisadora, então temos que também, que assim, a ciência comprova a Bíblia, tá, gente? Muitas das vezes a ciência comprova que é algo que a gente já quase sempre nós sabemos que a Bíblia fala, a ciência vem só para comprovar muitas coisas. Então, Uhum. ela é neurocientista, né? E numa das pesquisas que ela fez, tem uma palestra que ela deu, ela fala sobre isso, fala sobre você, a diferença de uma pessoa que ora, busca em Deus, coloca seus problemas sobre, sobre Deus, né? Ou pede em oração para Deus a solução, a dependência mesmo de Deus, e as pessoas que não colocam. Como que como que reage o cérebro, como que a pessoa desenvolve, né? A pessoa que não ora, não confia em Deus, que ela desenvolve ansiedade, desenvolve outras patologias aí, clínicas da parte da psicologia, psiquiatria. Então, tudo assim, depois, se vocês quiserem, eu posso até procurar aqui, eu mando para você essa palestra. É uma palestra culto, quase que foi mais palestra, mas ela deu bastante estudo, ela mostrou bastante imagem, foi bem assim, interessante. E ela falava disso, que como que a oração, você já começando já buscando a Deus, se submetendo a alguém, jogando o fardo, né, como Jesus falava, trocar de fardo com ele, jogar mesmo o fardo sobre alguém que pode resolver. Como que isso influencia na mente, no cérebro, como que área do cérebro que libera hormônio, ela explica bem interessante essa palestra dela. E assim, voltando à pergunta, né, que vai perguntar uma coisinha, eu já fui falando um monte de coisa. Mas né, a pergunta dela é coisas simples mesmo, coisas bobas, tipo assim, Deus, você acha, tipo, hoje vou fazer o quê? Eu vou acordar, vou fazer meu trabalhar, tem que trabalhar, mas depois eu vou sair com meus amigos ali ou não vou sair? Coisa boba, né? Você escolhe se você quer sair ou não, não é? Mas e se Deus, se você perguntar para esse lado, não é para você ir, que Deus vai te livrando de alguma coisa? Então, assim, é difícil a gente mesmo tomar decisão sem, muitas vezes, as decisões simples, sem falar com Deus. E Ele quer que a gente faça isso. Até para finalizar essa parte aí, Bárbara, que eu queria falar, eu lembrei agora mesmo de Davi, Josué e Davi. Para tudo eles pediam para Deus em oração. Devemos partir? Devemos sair? Devemos Eu ficar? pensei nisso também. Né? Até eu estava conversando esses dias com o Thiago, não sei se o Thiago está me escutando aí. Thiago, depois te mandou um oi, tá escutando. Até comentei com ele sobre a passagem que Josué está não lembro agora a passagem exata, mas que Josué ele faz uma aliança, né? Uma aliança perigosa com outro povo ali. O povo enganou ele, que eles estavam conquistando. Oi? É verdade. Que Josué sempre estava, onde cada passo ele perguntava para Deus, né? Deus, e agora? Aí Deus falava, pode invadir, pode tomar essa terra, pode ir para lá, não, passa por aqui, vai por aqui. Então Deus dava todas as coordenadas para Josué. Só que chegou num ponto lá que chegou um pessoal lá, um povo lá, com umas carroças, né, com as comidas todas envelhecidas já, tipo, com pão estragado, pão embolorado, né? E as roupas mais velhas, assim, e o povo falou para ele, falou, Josué, a gente veio de longe, a gente é um povo distante, né? Deu desculpa ali para Josué, e ele caiu na conversa. Ele achou melhor fazer uma decisão simples, né, de confiar na pessoa, em vez de orar, sendo que sempre ele orou. Num momentinho que a Bora falou de pequenas decisões que tomamos, né? O Josué, numa pequena decisão de confiar naquele povo ali, ele fez uma aliança que refletiu, você pode depois acompanhar na Bíblia, Josué foi refletir lá em Davi e em Saul. E depois o Saul mandou matar os descendentes desse povo, né?
E Deus, ele falou que Deus mandou uma peste, um problema lá que para sanar deveria pedir, enfim, sanar a dívida lá de dente por dente, né, falar assim. Então, nesse ponto aí, a gente vê como uma decisão simples, que ele falou, beleza, tá tudo assim, né, tá tudo aqui, o pão tá estragado, vocês falam a verdade. Até, né, pra finalizar mesmo agora, que decisões que a gente toma durante o dia mesmo, de confiar nas pessoas, não que a gente não deva confiar nas pessoas, mas confiar plenamente mesmo, apostar todas as fichas numa pessoa, numa atitude da pessoa, e não é bem aquilo depois que você é surpreendido por a pessoa não foi bem aquilo. Foi o que o Josué sentiu ali, ele confiou na decisão simples, beleza, vamos fazer para a sociedade aqui, nos ajude a invadir e tal, né, outras terras, e depois ele precisou ajudar o povo, porque, enfim. Mas seria essa parte de você tomar decisões sem oração, sem consultar Deus. Eu até estudei essa semana com a Daiane, acho que ela não tá por aí, mas fala depois, em Provérbios, fala assim, que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas no fim levam à morte. Uhum. E por mais que a gente entregou a nossa vida para Cristo, não quer dizer que caminhos enganosos não vão aparecer na nossa frente. Depende de nós estarmos atentos. Pode Até falar. um ponto que eu queria falar aqui, que eu lembrei que a gente começou um pouco antes, né, de conversar, e eu lembrei. Também a gente já escutei muito isso já muitas vezes, Luciano Subirá e outras pessoas, eles falam sobre isso, que nem sempre o sucesso é a prova de que é a vontade de Deus. Então, nem sempre o que está dando certo, você acha dando certo, não, dando certo é de Deus. Não é a resposta de Deus. Então, é um detalhe que a gente tem que sempre observar, e é a vontade dele mesmo, não é porque está dando tudo certo, tipo, tá dando certo, é Deus que tá dando, é prosperidade. Só que às vezes o diabo tá dando aquela prosperidade, fazendo dar certo para a pessoa ficar enganada e não fazer o que é verdadeiro de coração. É um risco, que não possa acontecer. Por exemplo, quando a gente, na verdade, quando a gente não tem ali muita intimidade com Deus, a gente acaba supondo algumas coisas. Por essa lógica. Mas o reino de Deus, ele não tem muita lógica. E existe uma vontade de Deus que é geral, e existe uma vontade dele que é específica para nós. E como o Valdir até mandou, não vai ter na Bíblia nada assim, Bárbara, faça tal coisa, essa é a minha vontade para você. A Bíblia, ela age no geral. E para a gente descobrir essa vontade específica de Deus para nós, que envolve o coletivo, porque os nossos propósitos se unem para um propósito maior, que é o de Deus, a gente precisa estar ligado com ele. Então, tem duas coisas que quero reforçar o que o Valdir disse. Uma primeira é a gente supor que certas coisas são da vontade de Deus, porque é o certo ou é o errado. Por exemplo, uma pessoa que é um amigo que está passando por algumas dificuldades e eu quero ajudar. E aí não, o certo é eu ajudar as pessoas, obviamente. Então, eu tô indo lá ajudar a pessoa. Só que, às vezes, nem sempre essa vai ser a lógica. Não dá para generalizar isso. Uai, Bárbara, mas quer dizer que eu vou virar as costas pro meu amigo? Não no sentido maldoso, mas às vezes Deus quer que essa pessoa fique um tempo sozinha para que ele possa se revelar. Muitas vezes acontece isso. Deus tira as distrações de nós para que só ele sobre, para ver se assim a pessoa acorda. Isso envolve desenvolver a maturidade. E se a gente insiste, às vezes a gente pode estar atrapalhando esse processo. E às vezes também Deus está vendo lá na frente, vamos supor, uma pessoa que não é cristã e a gente está ali tentando insistir. A Bíblia é bem clara falando que os maus costumes corrompem os bons costumes.
E às vezes a gente está insistindo naquilo e a gente acaba se levando ao invés de levar a pessoa, né? Tem onde que eu vi? Só para complementar, né? Acho que foi em alguma pregação, não sei de onde, no acampamento. Era no acampamento. Tinha alguém em cima de uma cadeira, o pastor chamou, colocou uma pessoa em cima de uma cadeira e a outra em pé normal no chão. E aí ele falou para a que estava em cima puxar a que estava no chão. Deu os braços para puxar e só puxou. E a que estava no chão para puxar a pessoa que estava em cima da cadeira. Logo, sem muito esforço, a pessoa que estava na cadeira caiu da cadeira, saiu da cadeira. E aí ele falou assim: é muito mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima para vir para baixo do que quem está em cima puxar para vir para cima. É uma coisa simples, mas é uma coisa que faz sentido. Com isso, eu não quero dizer que a gente deva desistir dos nossos amigos, que independente se eles são cristãos ou não, mas existe uma vontade de Deus específica para cada um desses amigos e para cada um de nós. Vocês conseguem entender? Que eu não estou generalizando, eu estou realmente especificando que a vontade de Deus ela é única. Diga, Valdir. Até duas coisas que eu ia dizer. Uma dessa, conseguindo o que você disse, né? Para você buscar esse amigo, enfim, você teria que ter as raízes, né? Envolvidas na rocha. Que com certeza, se a pessoa tivesse, né, como você deu o exemplo da cadeira, se ela tivesse presa numa estrutura, na cadeira, que não conseguisse tirar ela dali, ela conseguiria puxar a pessoa, mesmo que ela forçasse, ela conseguiria arrancar a pessoa dali. Então, você entendeu a comparação, Bárbara? Então, se a pessoa da cadeira, que é em cima da cadeira, estivesse presa mesmo, ela conseguiria subir a pessoa que está embaixo. Então, é onde que a gente está falando de raízes, né? E também comparando. Você pode falar. E até para complementar, é claro que as raízes elas são importantes, mas no caso específico de conversão, a gente sabe que não é pela nossa força, é pelo agir do Espírito Santo e pela vontade da pessoa. Então, tudo isso está envolvido. A gente pode ter raiz que tenhamos e pode estar ali totalmente disposto a ajudar, mas ainda envolve o agir do Espírito Santo, e o Espírito Santo pode estar agindo e ainda vai envolver a vontade da pessoa. Então, é muita coisa que precisa ser considerada. Continue. Até então, assim, a gente não indo muito específico, mas da área da intercessão, né? Que é oração pela pessoa, oração pelas pessoas, temos que interceder pela vida, com certeza. Só que se nós não tivermos a direção, né? Direcionamento de Deus para interceder por alguém, mas Valdir, peraí, então eu não posso orar pelos meus amigos? Não é isso que eu estou dizendo. Você deve orar. Mas você tem que sempre orar para Deus seja feita a sua vontade. Não fazer a sua vontade, né? Não a nossa vontade, mas a vontade dele. Então, assim, porque quando você está intercedendo por alguém, orando por alguém, tem que estar ciente que Deus, ele também quer salvar essa pessoa. Deus também quer, entendeu? Ele é o principal, o processo, né? O Gabriel falou, todo o processo, todo o propósito é salvar a humanidade. Jesus, ele veio para isso. Então, a Bíblia é bem clara. A Bíblia é bem clara, fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Sim, esse é o processo. Ele quer, com certeza, salvar todo mundo. Não é porque, então Deus não quer salvar meu amigo, não, ele quer salvar todo mundo. Só que, assim, ele tem um processo para isso, ele tem um propósito em tudo, ele tem algo específico para trabalhar com cada vida. Então, às vezes, ele pode estar tratando com uma pessoa específica e nós, às vezes, nos colocamos na frente dessa pessoa. Ou queremos interferir, sem saber a vontade de Deus. Deus, ele dá comando para a gente, ele fala com a gente para fazer a oração específica, para dar um passo além. Então, até mesmo, acho que fazendo a união de todos os pontos. Devemos, sim, orar pelas pessoas, pregar a palavra, não desistir das pessoas. Só que o principal é você estar em constante comunicação com Deus. E também a Bárbara falou sobre oração, né? A comunicação é oração. Então, se você tem uma vida com Cristo, uma comunhão com Deus, você vai saber a vontade dele. Você não vai fazer algo contra ele, nem algo para atrapalhar ele.
Então, é o principal foco também para criar as raízes, né? Então, se você está com ele, na hora ele vai te guardar, ele vai te proteger. Enfim, se for para te levar também, ele vai te levar. Enfim, é o momento ali que ele vai comandar tudo, não vai ser tua vontade. Nossa vontade é ficar aqui 100 anos, 120 anos. Mas se ele quiser que nós iremos antes, é a vontade dele. Se cumprir o propósito já... Uhum. Oi? Pode falar. Se você cumprir o propósito, está cumprindo o propósito, esse é o princípio, a gente não pode esquecer, né? O principal propósito, que todos sejam salvos, para que seja preparada a noiva dele. Nós somos a noiva. Então, se nós participamos do processo, fizemos nossa parte, ele pode nos chamar a qualquer momento. Ou se não, usar a gente até os 120 anos para continuar preparando o caminho da noiva. Para a noiva, né? Para noiva, para o noivo e para a noiva, que é Jesus e a igreja, né? Então, seria bem isso aí que a gente está comentando, né? Das raízes e da oração. Pode continuar que eu já fui. Não, é justamente isso, porque a gente está falando o quê? O requisito para começar a estender essas raízes é justamente a confiança em Deus. É a confiança quando a gente sabe e quando não sabe qual é a vontade dele, né? Mas já que a gente caiu nesse tema da vontade, até para eu finalizar essa parte, a gente ir concluindo já, porque o tempo passou rápido já. Já passa rápido. 7 minutos. Uma vez Deus falou comigo, bem especificamente, que por muitas vezes eu entrava nessa de supor qual era a vontade de Deus. Então, eu queria agradar a Deus, eu queria fazer a vontade dele. Só que na minha cabeça eu já tinha o que era a vontade de Deus ou não, então eu fazia coisas supondo a vontade de Deus. Ora, se eu quero agradar o Valdir e eu quero fazer uma festa surpresa para o Valdir, mas eu já coloquei na minha cabeça aqui. Não, o Valdir gosta de verdura, legume, eu gosto, todo mundo gosta disso, é uma coisa boa de se fazer, então eu vou fazer um monte de salada e vai ser sucesso, porque verdura é tudo de bom, legume é tudo de bom, e eu sei que ele vai gostar. Aí eu vou fazer essa festa cheia de lanche natural e água saborizada, toda essa coisa bem fit. Pizza de brócolis. Vai chegar o Valdir de brócolis. Vou encher, vai ser verde, vai ser tudo verde ainda, porque eu gosto de Palmeiras e tem tudo a ver com verde. Eu vou pintar tudo de verde, eu sei que ele vai adorar. Vai chegar na festa, ele pode até, né, legal, né, ele vê meu esforço, poxa vida, bacana, parabéns, mas eu não vou comer, porque eu não gosto, né, Valdir, de verde, eu gosto de carne, né, esse é o Valdir. Quando for agradar ele, dá 1 quilo de picanha, de filé, dá alguma coisa assim pra ele, tá? Não chegue com um pé de alface, que ele vai agradecer, vai dar pra mim. Certo? Então, é um exemplo bem tolo, mas é mais ou menos por aí. A gente entra numa vibe de querer fazer coisas para agradar a Deus e esquece da essência, que é o próprio Deus. Como, por exemplo, e aí Deus falou comigo bem claramente, tipo aí, eu falando, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas ele parou, peraí, querida, você sabe qual é a minha vontade? Você nem perguntou qual é a minha vontade, como você quer me agradar? Maneiro. E, já que a gente chegou nesse ponto, né, porque o assunto desenrolou, era essa a intenção mesmo, a gente queria deixar livre para ser um bate-papo. E eu e o Valdir tem essa loucura aí, que a gente começa nisso e vai parar lá na China. Vai parar lá. Mas eu acredito que é o Espírito Santo que está direcionando e eu creio que isso vai ser muito edificante para nós aqui, nós dois, Dudu, e para vocês. E até quero ligar agora, para a gente concluir mesmo. Quero que concluir também depois. Sim, então eu vou dar uma parte 1 da conclusão, o Valdir fala dele e aí a gente encerra. A palavra radical, quando a gente ouve falar radical,
é uma coisa que já vem na cabeça um extremista, né? Tal pessoa é radical, é uma pessoa extrema, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que chega tirando, é uma pessoa radical. Mas, na verdade, a palavra radical tem esse sentido também, para nós, mas o sentido dela é raiz, é justamente. Eu peguei no dicionário, então, radical é o que é pertencente à raiz, à origem, o original, e também aquilo que está sensível, é um sensível afastamento do que é tradicional e usual. Então, quando a gente cai, por exemplo, quando eu falei disso, de fazer as coisas, a gente cai o quê? Na religião. Então, eu, por vezes, já tomei várias atitudes, assim como Paulo. Paulo matava cristãos, perseguia cristãos porque ele acreditava que aquilo era da vontade de Deus. E aí, até o momento que Jesus parou ele e falou, não, peraí, que você está indo por um outro lado. Assim como ele estava tendo atitudes religiosas, eu também, por vezes, já tomei essas atitudes. Mas a gente pensa, então, para eu voltar às raízes, eu preciso voltar a essas antigas práticas, eu preciso orar tantas vezes por dia, jejuar tantas vezes por semana, preciso cantar tais músicas, né? As minhas raízes estão em tais músicas e não nessas. E na verdade não, porque aquilo que é tradição e usual não quer dizer que é raiz. Aquilo que a gente faz repetidas vezes não quer dizer que está ligado à origem. A origem é uma só. Deus é um só. E a vontade de Deus é única. Para todos os povos, para todas as nações e para cada um de nós. E é uma coisa muito doida que a gente falou um monte de coisa, mas tudo faz sentido. Na minha cabeça faz. Não sei se é de vocês. Valdir, tem a palavra para a gente já ir encerrando. 2 minutos. 2 minutos? 2. Vou usá-lo. Darei. A gente começou em ponto. Não, a gente começou em ponto, não. A gente começou 8:02. Vai, 2 minutos. Mas, enfim, fazendo esse fechamento aí, como o Bárbara comentou, que comentei, enfim, das raízes, do que a gente precisa cultivar, até a gente partir para a vontade. Como a gente fez uma passeada aí, eu volto pro mesmo versículo, que eu acho que é o fundamental para tudo. Para a conversa de hoje, né? Que é o Lucas 6:47. Que nós possamos ser plantados em Cristo, que é onde você aceita Ele, depois ouvir a palavra dele, né? Ler a Bíblia, querer, né? Olhar a Bíblia, ler, conhecer sobre esse Jesus, ter esse conhecimento de quem é Jesus. Então, o primeiro passo para você conhecer, um dos primeiros passos é você ler a Bíblia, orar, como a gente falou de confiança, né? De você entregar seu caminho para Ele, perguntar para Ele qual que é a vontade dele para amanhã, por exemplo. Deus, amanhã, pelo domingo, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou sair de casa? Não saio de casa. ou não vou sair de casa. Eu vou visitar tal pessoa? Eu vou comprar algo no mercado? Mas eu preciso comprar algo no mercado, mas precisa mesmo, né? Necessário, não pode ser outro dia. Por exemplo, simples. Então, assim, vê a vontade de Deus pro seu dia. Mas domingo, o que eu posso fazer? Eu não vou na igreja. Mas peraí, você pode pegar um dia para você ler a Bíblia, dedicar um domingo para Cristo realmente, pegar de manhã, acordar, fazer o que tem que fazer, os afazeres de casa, né? Almoço, não sei o que cada um tem que fazer, mas pegar a Bíblia para ler, um livro para ler, um bom livro, faz diferente domingo. Depois, um louvor, enfim, que é a segunda parte, né? De ouvir a palavra de Deus. E depois praticar. Como é que a gente pratica a palavra de Deus? A gente pode praticar relacionando com a sua família mesmo, perdoando, dando um bom exemplo para a sua família. Você pode praticar como praticar a palavra de Deus, pregando para a sua família, mandando mensagem. Você pode conversar com o mundo ainda através da tecnologia, né, redes sociais. Então, além disso, ajudar o próximo. Tem pessoas que estão passando necessidade, pegar algumas coisas em casa e dar para o próximo.
Então, assim, fazer doações, dedicar seu tempo por aí. A pessoa tá lá, não pode sair de casa, que é mais idoso. Vai lá, não tem contato com ela que você precisa. Joga aí fora, ou pegar. Vai lá, não sei, faz alguma coisa, né? Que é o praticar a palavra. O praticar a palavra é o principal para formar essas raízes. Então, englobando, né, que a gente falou, vontade, raiz, princípios básicos do cristão. Leia a Bíblia, ore. E, principalmente, confie em Deus, a dependência em Deus, para tudo, o principal, acredito, para você criar as raízes mesmo, para depois, até depois do pode mostrar para a gente encerrar, Dudu, vai orar daqui a pouquinho, Mar? Mostra a imagem da árvore do... Vai orar já daqui uns 10 segundos. Daqui 30 segundos você vai orar. A Bárbara vai... Mostra a imagem aí, Bárbara, do Líbano. Do Líbano? Pedra do Líbano. É a última aí. Pedra do Líbano, né? É a árvore. Mostra ele gigante, tá? É bem grandão lá já. Quantos metros, Bárbara? 40. Que nós possamos... Pode chegar a 40 metros. 40 metros. Então, tudo está lá na casa dele. Pode colocar aí, Dudu, a imagem. Tá no ar a imagem. Tá no ar, beleza. Então, a Bárbara pode orar e que nós possamos chegar, ter uma árvore bonita, possamos dar frutos, estar firmados em Cristo. Possamos crescer mais e mais. Bárbara, pode finalizar. A gente precisa ser radical. No sentido da raiz da palavra. A gente precisa ser radical. É só excluir aquilo que não tem a ver com a origem e a essência. É tão difícil, mas não é impossível. A gente vive num mundo atualmente que Deus tem nos trazido para rever nossas raízes como um todo. A nossa família, nossa igreja, as amizades, os relacionamentos. E Deus tem falado muito antes desse coronavírus aparecer, sobre tomarmos uma posição, ou é de Cristo ou não é, ou é cristão ou não é cristão, ou está enraizado em mim ou você não está enraizado em mim. Não existe meio termo. E é isso que o Espírito ainda tem clamado, que a gente consiga sair desse período de quarentena com as nossas raízes muito mais aprofundadas em Cristo, porque é isso que Ele nos quer, é isso que Ele quer de nós, nos levar para lugares mais profundos, em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele. Amém? Amém. Amém. A árvore que ele colocou é pequenininha ou grandona? Eu tô vendo a pequenininha aqui. É a grandona, Dudu, aquela do último link lá. Vou procurar aqui. Pode continuar, Bárbara. Tá no grupo. Amém, vamos orar então. Senhor, te agradecemos por mais este momento que podemos dedicar a ouvir a tua voz, a poder falar contigo. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, Pai, que está aqui ligada, por cada um, Senhor, que um dia vai pegar esse vídeo para assistir. Que, Senhor, o teu despertamento esteja, Senhor, sobre essas pessoas, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, ministrando, Pai, o arrependimento, Senhor, que é a mudança de mente, que é de dentro para fora, Pai. Que possamos cumprir a tua vontade, Senhor, sem colocar vírgula, sem colocar ponto e vírgula, mas a tua vontade inalterada, Pai. Assim, a tua palavra, Senhor, que não seja alterada conforme a nossa vontade, os nossos receios, Senhor, mas que seja totalmente aquilo que o Senhor quer, enraizados em Ti, Senhor, para que não venhamos a nos desfalecer, não venhamos a nos abalar, pois nós sabemos que confiando em Ti, Senhor, nós não seremos abalados, jamais. Te agradeço mais uma vez, que o Senhor proteja, Senhor, cada família, que o Senhor faça prosperar, que não haja, Senhor, falta de nada, mas que todos possamos ver que Tu és o Deus da provisão, que Tu és o Deus que protege de toda praga, Senhor. Que o Senhor libere, Pai, a salvação a todas essas casas, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. A árvore apareceu aí? Apareceu. Então, estamos finalizando mesmo. Assim, sobre as árvores, né? Falar assim, mas a última a gente falou de árvore, agora de novo árvore. Oi? Finalizando é dar tchau. Estou finalizando, estou falando das árvores.
Qual o versículo que fala sobre a natureza que mostra que Jesus e Deus é o Senhor? Esqueci. Depois a gente vai trazer na próxima live sobre isso. Então. Atos ou Romanos, A gente pode trazer. A gente traz sobre isso. E a natureza, né, já fala da grandeza de Deus e da salvação de Deus. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Então obrigado, Dudu. Muito... Graças a Deus. E obrigado, Dudu. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dudu. Pessoal, por arrasou, Dudu. Então agora, Deus te abençoe. falou, pessoal. Falou, até mais.